O governo de Jair Bolsonaro só começa em 1º de janeiro, mas alguns discursos e sinalizações dele vêm produzindo efeitos práticos desde já. Como na política externa. Posicionamentos do presidente eleito motivaram, por exemplo, o cancelamento de uma rodada de negócios com empresários brasileiros no Egito e a saída de Cuba do programa Mais Médicos. Quais as perspectivas para os próximos 4 anos? E qual será a tônica da política internacional do Brasil? Perguntas para o nosso entrevistado de hoje, o professor da PUC Minas, Júlio César Boeri, mestre em ciência política e especialista em relações internacionais. Professor, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para tratar de assunto tão importante. Professor, então a gente já tem algumas primeiras sinalizações, né, do presidente eleito, né, de como que pode ser esse governo e também da equipe dele. Que panorama que o senhor visualiza para a política externa do Brasil a partir do ano que vem? Olha, as sinalizações não são boas, né, em vários sentidos, né. Eu iniciaria, se nós acompanharmos o programa eleitoral, né, o programa de governo às épocas das eleições, e o fato do Bolsonaro não participar dos debates em função do atentado contra ele, mas se observarmos, o programa dele de política externa tinha uma página exatamente. Né? Isso vale também para outras áreas, né, do governo. Então é um programa inacabado e demonstrava já um certo desconhecimento. Né? Bom, um primeiro momento é esse, né? Mas a partir da vitória nas eleições e depois do período de transição, algumas declarações, entrevistas e viagens, né, de alguns dos seus membros de equipe, isso traz à tona vários problemas, né, do ponto de vista da política externa e que acaba reverberando também para outras áreas da economia, da política doméstica e internacional. Né. Eu diria que a própria nomeação de um ministro, né, de um diplomata como ministro, a partir daí se rompe um conjunto de tradições, seja do ponto de vista do Itamaraty, seja do ponto de vista de uma tradição da política externa brasileira. Né? Pois é, como é que era essa tradição até então, e, aliás, como que é até hoje, né, e como que ela se sinaliza para os próximos 4 anos? No caso específico do ministro, o que é muito comum, há uma carreira, há uma tradição muito grande do Itamaraty. Então a nossa diplomacia é muito respeitada internacionalmente, né? A gente tem respeito às instituições, a qualidade dos nossos diplomatas, elas são elogiadíssimas em âmbito internacional, né? E normalmente o que se nomeia como ministro é respeitando um pouco essa tradição e hierarquia dentro da instituição, né? O Ernesto Araújo, ele foi só recentemente promovido a embaixador, né, ao que eles chamam de ministro de primeira classe, né, que lhe dá direito a participar ou a ter alguma embaixada. Ele nunca teve um cargo importante dentro do Itamaraty, nunca dirigiu uma embaixada. Né, então eu diria que ele não é um nome de destaque lá dentro. Isso provocou uma quebra de hierarquia, porque aqueles diplomatas que teriam tempo de casa e conhecimento e experiência foram colocados a escanteio. Né? A indicação do ministro ela foi feita por um filósofo de internet, Olavo de Carvalho, que parece estar tendo uma influência razoável dentro do governo, e pelo filho do Bolsonaro. Né? Pois é, exatamente. O fato de ter um embaixador assim, de menor expressão, né, como o senhor está dizendo, ele sugere aí que o controle da política externa talvez não esteja nele, mas, por exemplo, aí no que o senhor citou, né, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Olha, esse é um problema. Os diplomatas mais antigos e aqueles até aposentados, né, tanto do que eles chamariam de uma diplomacia mais vinculada ao grupo do ex-ministro Celso Amorim, quanto dos mais tradicionais, como o Recupero, ambos fazem uma avaliação muito negativa dessa indicação desse ministro. Né? Falta de experiência, falta de tradição e um pensamento que foge
a uma tradição de pensamento da política externa brasileira vinda desde o Barão do Rio Branco, né? Então há um certo receio, né, de que o Itamaraty perderia o controle, né, e a capacidade de elaboração da política externa. De que eles estão falando, na verdade? Isso já está acontecendo. Há uma tradição na política externa brasileira que está vinculado àquilo que o Itamaraty chama de acervo diplomático, né? Pode-se concordar com ele ou não, mas isso é que tem colocado e relevado o nome do Brasil em âmbito internacional, que diz respeito à manutenção do multilateralismo, respeito às organizações internacionais e aos regimes internacionais, né? Um pacifismo, a busca sempre de solução de conflitos via negociação e um viés pacifista, né? Então, até agora, as declarações e as medidas tomadas rompem com essa tradição. Vejamos. Primeiro, e um alinhamento também, nós sempre optamos, na maioria dos casos, por um alinhamento não automático a nenhuma das potências em jogo. Uhum. Né? Sempre buscamos uma certa independência, autonomia, né? Então, quais foram as últimas declarações, e não são somente declarações, mas também medidas práticas, né? Uhum. A ameaça de deslocar a embaixada de Tel Aviv para Israel, para Jerusalém. Uhum. A ameaça de não aceitar a Convenção de Paris, do clima, uhum, né? E agora, suspender, o Brasil era um dos candidatos para sediar, né, a COP25. Uhum. Não vai sediar a COP25, né? Então, esse conjunto de medidas, ele cria um clima e joga contra... E a própria aproximação dos Estados Unidos de maneira automática, né, de alinhamento incondicional, isso afeta outros grandes parceiros europeus, a própria China, que hoje responde pela maioria das relações comerciais na nossa balança de comércio. A gente corre risco de perdas nessa área comercial? Concretamente, sim. Essa disputa hoje no G20, uhum, né, ela se travou basicamente entre China e Estados Unidos. E mesmo o caso da embaixada em Jerusalém. Os países árabes também têm uma... Nós exportamos mais de 50% da exportação de carne nossa vai para esses países, uhum, né? Então eles não estão percebendo, e a própria renunciar ao Acordo de Paris significa também afetar as nossas exportações agrícolas, porque vários países do mundo só aceitam desde que as pré-condições de respeitar o clima, etc., estejam colocadas, né? Uhum. Então tem um conjunto de questões que afetam a política externa e medidas em política externa vão afetar outros setores também do governo, né? O senhor incluiu mais médicos aí, esse episódio aí desse rompimento de Cuba a partir das declarações de Bolsonaro, também estão nesse pacote? Olha, o mais médico é uma situação mais complexa, né? Mas eu diria que a leitura que o Bolsonaro e seus assessores fazem é que o mais médico foi criado para resolver o problema de Cuba, né? Uhum. E não o problema da saúde no Brasil. Olha, eu acho que esse mereceria um programa à parte, uhum, porque esses médicos cubanos, eles têm um outro tipo de formação, eles estão acostumados a atuar no mundo inteiro, em regiões de catástrofe, de guerra, de auxílio à pobreza, miséria, etc. Então são médicos completamente experimentados nessa área. Eu diria que no Brasil, eu não sou da área médica, né? Mas no Brasil as faculdades de medicina não formam médicos para essa situação. Uhum. Tanto é que ao adotar o plano de mais médicos, é porque os médicos não atendiam esses locais mais distantes e pobres, e quando se engajavam no programa, já tem pesquisas inclusive em relação a isso, 2, 3 meses depois voltavam para as regiões urbanas, né? Então o investimento que se fez nisso foi em prol da população, né? É lógico que todo programa tem suas dificuldades, etc., né? Mas isso causa um problema também, porque não somente contra Cuba, que o discurso ideológico dele realmente é antissocialista, né? Mas cria um problema porque vários países do mundo adotam, inclusive,
A medicina cubana é elogiadíssima pelos Estados Unidos, chegou a trabalhar com contratos com os Estados Unidos em regiões com graves problemas, né, de saúde, sociais, etc. O México já sinaliza hoje também de receber esses médicos que saíram daqui com no essa Brasil. Possibilidade. Mas eu repito, assim, não é muito uma área, eu não fico muito confortável para discutir a questão da medicina, né? Mas eu acho que isso afeta, porque a gente observa que esse alinhamento ideológico do Brasil, ele rompe com toda uma tradição de política externa e cria problemas para vários outros parceiros que, não alinhados com o Trump, com os Estados Unidos do Trump, isso cria uma certa preocupação e risco. Olha, o Macron fez um discurso outro dia dizendo que, olha, vamos negociar com o Mercosul em termos de comércio, etc., desde que, né, a Conferência do Clima haja concordância em relação a isso. Bom, o Bolsonaro não garante isso, né? Então eu diria que, na abertura você menciona isso, né? Eu diria que o governo, antes mesmo de começar, já está criando problemas que vão reverberar para outras áreas da economia e da política mesmo, né? Agora, a gente tem visto também, professor, muitas declarações e em seguida desmentidos, recuos com relação a isso que é dito. Isso de alguma forma ajuda a resolver esse problema? É um pouco de experimentalismo de Bolsonaro nessas declarações para ver o efeito daquilo e às vezes mensurar melhor isso a partir da repercussão? Ou o estrago já fica feito a partir dessas manifestações colocadas? Olha, alguns analistas têm feito essa avaliação. Ele faz uma espécie de ensaio e erro, né? Você lança a ideia, dependendo da repercussão, ele volta atrás. Mas ele tem voltado atrás do voltar atrás, né? E algumas medidas em política e em economia, ela não permite um plano B ou um recuo, né? Para isso, ele teria que se cercar, por exemplo, no caso da política externa, ele teria que se cercar do próprio Itamaraty. O Itamaraty tem um staff que atravessa governos e ele se mantém independente do alinhamento, mais alinhamento sul-sul ou mais norte-sul. O Brasil mantém esse multilateralismo nesses chamados dois grandes grupos do Itamaraty, né? Só que não me parece que é isso que está sendo seguido. Porque outro dia mesmo, né, semana passada, Eduardo Bolsonaro me vai aos Estados Unidos, veste um boné do Trump, já apostando no Trump. Trump 2020, né? 2020. O Brasil nunca fez isso, interferiu em eleições, declarar voto em alguém, né? E se ele não ganha? Parece que isso foi mal visto, inclusive, lá fora, né? Mas não foi mal visto e para dentro também, porque ele passa por cima do Itamaraty, passa por cima do futuro ministro e não fez esse contato nos Estados Unidos através da embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Então ele rompe com... E é um outsider dentro do governo. Ele é filho do Bolsonaro, mas não tem ministério. Ele é um deputado. Então quem está mandando, na verdade, né? Essa é uma coisa. E tem um conjunto dentro do governo que há que se ver, né? Então eu diria que é um governo que se estrutura em 3 ou 4 grupos. Um grupo de militares, que é bastante forte. O ministério dele tem mais militares do que no próprio regime militar. É um grupo mais nacionalista, mais desenvolvimentista, que preocupa com essas questões. Uma bancada evangélica, extremamente conservadora e que se alinha com essa política externa, força a barra na direção anti-Oriente, que eles chamam Oriente, né? E uma bancada ruralista, né? Então você tem 3 grandes grupos. Bom, eu diria que um quarto, que é o grupo econômico que tem um viés mais homogêneo, liberal. Então, esses grupos certamente, a princípio, não se conciliam, né? E fora deles, essa família do Bolsonaro, que fica o tempo todo fazendo declarações fora dessa transição de governo. Pois é, retomando inclusive esse gesto do Eduardo Bolsonaro de ir aos Estados Unidos com o boné Trump 2020, a que o senhor atribui esse gesto? É falta de vivência, é falta de
medir as consequências? É a questão da inexperiência mesmo, de estar à frente do governo? O que o senhor atribui a essa... Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Mas o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, eles têm o Olavo de Carvalho tem uma ascendência muito grande sobre eles. Uhum. E esse contato com os Estados Unidos, com os assessores do Trump, ela marca uma posição, né? As eleições foram ganhas seguindo um roteiro eleitoral da vitória do Trump nos Estados Unidos. Uhum. Né? E há uma tentativa de colar mesmo nos Estados Unidos, né, e de fazer um alinhamento com essa política. Né? Então eu não colocaria mais como uma questão de inexperiência, não. Há toda uma estrutura por trás. Ele é jovem, mas não se deve dizer que não se pode errar nesse sentido. Né? Uhum. E a semana passada, o fato do Bolsonaro receber, né, um assessor de segurança dos Estados Unidos, né, e bater continência para ele, não me parece um ato impensado. Né? Uhum. Você acha então há toda uma estruturação que eu acho que tem um viés ideológico mesmo. Ele está falando muito mais para um público interno. Há quem diga, inclusive, que o processo eleitoral não acabou para o Bolsonaro. Nesse sentido, pode ser que ele esteja testando o público interno, né? Mas é muito perigoso. Pois é, mas não mede, exatamente, porque não mede as consequências dos efeitos disso no mundo, né, nos outros países, e as possíveis reações que isso pode ter também? Eu acho que há um despreparo mesmo nesse sentido. Mesmo a equipe econômica dele, o Paulo Guedes em si, né, mas a equipe econômica não, ela é bem talhada para aquilo que se deseja do plano doméstico. Né? Essas repercussões, por exemplo, têm sido danosas. E há uma desconfiança mesmo em relação à governabilidade dele nesse sentido. Né? Então, se ele estiver tentando julgar para ver o efeito disso e depois recuar, né, isso já tem causado estragos. Né? Professor, quero retomar um ponto aqui, até para a gente encerrar, essa possibilidade, né, essa sinalização de transferência da Embaixada de Israel, né, de Tel Aviv para Jerusalém. Uma das análises que a gente ouviu no que diz respeito a essa questão da possível atração do país ou de se colocar o Brasil envolvido numa rota de terrorismo. O senhor acredita nessa possibilidade, nessa perspectiva? Olha, não vejo, não. Eu não sou especialista em segurança, mas as análises que eu tenho ouvido, assistido, lido, né? Porque o terrorismo, ele é uma situação para ser analisada de forma bem complexa. Mas rapidamente o seguinte, né? Primeiro, há que se separar essa ideia de que palestino e árabe é terrorista. Então essa é uma crendice, né? Ou um viés ideológico. Sim. Né? Então não dá para identificar que todo árabe palestino ele é terrorista. 2, normalmente os grupos terroristas, né, inclusive o ISIS, ataca inclusive palestinos. Então é um grupo que se volta muito mais para as grandes potências, para interesses específicos. O Brasil não estaria nessa rota. Né? O grande problema é político. E não... talvez se fosse lá 2014, 2016, onde você tem grandes eventos, mas não por causa do Brasil, e sim por o Brasil estar abrigando, assediando vários países do mundo, né? Nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, aí talvez. Então esses grupos não teriam motivos diretos, imediatos, para atacar o Brasil. Não repercutiria... porque os grupos terroristas fazem atos contra as grandes potências, ou o chamado Ocidente, né, buscando repercussão. Né? Não há essa motivação. Esse não é o motivo, mas, repetindo, esse é um problema. O Brasil condena as ações de Israel, o Brasil defende a existência de 2 estados, autonomia, e isso vai repercutir mal na ONU, né, e em outros países também, e até do ponto de vista econômico-comercial. Né? Professor,
Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui conosco, analisando todo esse contexto aqui no mundo político. Eu que agradeço o convite. Espero. Acho que poderia ser chamado para discutir a questão de mais médico e outras questões. Sem dúvida. Acho que é um programa que vamos esperar os desdobramentos, né? Mas as sinalizações não são alentadoras. Não são alentadoras. Vamos colocar essa pauta aí aqui no mundo político, chamar o senhor novamente. Com todo prazer eu viria. Conversamos então com o professor Júlio César Boeri, mestre em ciência política e especialista em relações internacionais, já fazendo aí uma análise sobre essas primeiras sinalizações, discursos, declarações do governo Bolsonaro e também as primeiras movimentações nessa composição da sua equipe de governo no que diz respeito à política externa do país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima!